Olá pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Marco Antônio, professor do Centro Universitário Unifacear. Nós, como adultos, trabalhamos muito com dinheiro. Nós temos esse hábito de lidar com o dinheiro. Mas vamos pensar o seguinte, e nossos estudantes, nossas crianças, nossos jovens? Isso é muito importante, aprender a lidar com o dinheiro. Por isso, neste momento, nessa aula, nós vamos tratar sobre a educação financeira e a questão da informação financeira. Como tratar, como trabalhar, como trazer isso para a sala de aula? Bem, espero que vocês gostem da nossa aula de hoje. Vamos lá? E aí pessoal, tudo bem com vocês? Tudo bacana? Me chamo Marco Antônio, professor do Centro Universitário Unifacear. Na aula de hoje, trataremos sobre a educação financeira e o tratamento da informação, tá bom? Então, nós sabemos que atualmente a educação financeira ela é muito importante, né, para o desenvolvimento das nossas crianças, pois nós estamos inseridos dentro de uma sociedade que trabalha, que necessita do capital financeiro, que trabalha com esses investimentos, e gerir esse capital financeiro dentro do seu cotidiano é muito interessante, é muito importante. Então, uma educação financeira e a forma como você trata esse seu capital é muito interessante, é muito útil, para que você tenha digamos, uma sustentabilidade, de vida mesmo, econômica, uma saúde financeira. Eu acho que essa palavra ficou melhor, pessoal. Uma saúde financeira, no tratamento, do seu dinheiro, da sua vida, quando tratamos, é claro, dessa educação financeira para as nossas crianças, tá bom? E também vamos falar um pouquinho do tratamento da informação, como se dá esse tratamento da informação dentro desse processo da educação financeira, tá bom? Isso é muito importante também, porque é através desse tratamento que, então, nós trataremos, poderemos conhecer melhores investimentos, melhores formas de trabalhar, com a nossa renda, e o nosso capital familiar, tá bom? Então vamos lá, vamos iniciar a nossa aula, tá bom? Então sempre iniciamos a nossa aula falando: olá, aluno Unifacear, na aula de hoje, irei apresentar aspectos da educação financeira e o tratamento, então, da informação, tá bom? O tratamento, quando nós vamos falar disso, vamos falar desse tema, que é a educação financeira, nós temos que fazer um resgate de alguns aspectos, de algumas questões. Então, vamos começar aqui falando que no mundo contemporâneo, impõe-se cada vez mais o fortalecimento do papel da educação, tendo uma função primordial no desenvolvimento do cidadão e da sua integralidade, tá? Então, quando a gente vai falar disso, a gente não está limitando, pessoal, ao ensino apenas à educação financeira, mas essa preocupação da educação financeira é algo que tem surgido para que nós possamos, então, preparar os nossos alunos, os discentes, a entender e a compreender como que se dá esse desenvolvimento, ou essa forma de gerir a sua vida, não somente nas disciplinas da área de humanas, como a filosofia, a história, que vão ajudar a reflexão do mundo em que a criança está inserida, mas também é interessante que ele conheça um pouco dessa forma de administração que é abordada pela educação financeira, então, tá bom? Então, pessoal, gradativamente tem se percebido, então, a relevância da inserção de conceitos que englobam a educação financeira no contexto escolar, pois tal iniciativa auxilia no desenvolvimento do país, e os seus habitantes também,
tornando-os cidadãos conscientes, né, críticos e responsáveis, né, em relação aos ímpetos, né, e às oportunidades financeiras. No Brasil, né, infelizmente, a educação financeira não faz parte do universo educativo familiar e, até o momento, né, no currículo escolar, também acaba sendo visto como um adorno, como um enfeite, uma vez que passa, né, que essa prática não é contemplada nas intervenções pedagógicas, né, da maioria dos educadores. O assunto poderia ser explorado com comprometimento e parceria dos pais e educadores, de modo que as especificidades das fases do desenvolvimento infantil, né, e as particularidades de cada criança fossem então respeitadas. Esse conceito, né, ele poderia ser introduzido, por exemplo, desde a educação infantil, percorrendo o ensino fundamental e aprimorando-se no ensino médio, cientes da relevância do equilíbrio financeiro, pessoal e coletivo. O governo federal, em parceria com o Ministério da Educação, o MEC, o Ministério da Justiça, o MJ, e o Ministério da Previdência Social, o MPS, além do Ministério da Fazenda, o MF, e tantas outras organizações assinaram o Decreto 7.937. Esse decreto ele institui a Estratégia Nacional de Educação Financeira, a ENEF, em 22 de dezembro de 2010, fomentando projetos piloto para a inserção dessa temática na educação básica. Sendo assim, o material que vai ser apresentado nessa aula visa elucidar a importância da educação financeira na educação básica como um novo desafio para a formação de professores. Portanto, como delimitação do tema, vamos procurar conhecer a formação dos professores que introduziram os conceitos financeiros em sua prática pedagógica e avaliar até que ponto isso faz parte do seu background de conhecimentos. Né? De forma mais específica, considera-se ainda algumas reflexões acerca de como os processos de formação de professores conduzem à construção de uma prática efetiva a partir dos contextos, né, ou dos conceitos da educação financeira, tá bom? Então, né, pessoal, é isso aí, né, essa questão desse pensar, né, de forma mais específica, então, né, algumas reflexões acerca da formação dos professores e trazer também alguns conceitos da educação financeira. Então, a educação financeira e o tratamento da informação. Né? A gente tem que pensar, né, que gradativamente, né, quando a gente vai falar da educação financeira, né, a gente tem que pensar algumas coisas. Então, diante, né, de novos paradigmas, né, instaurados, né, que organizam a vida, né, em um âmbito global, discorrer sobre a temática da educação financeira na educação básica possui um caráter então inovador, né? Quando a gente vai falar disso, Martins ele explica a falta de noções mínimas sobre a educação financeira. Né? Uma criança, durante a educação básica, é obrigada a memorizar nomes e datas de pouca utilidade na vida real, mas acaba não aprendendo de forma efetiva, né, como, né, trabalhar com os números, né, não trabalhar com essa questão, né, dos números em si. Tá bom? Então, pessoal, em pouco, né, em pouco tempo, né, tudo ou quase tudo acaba sendo esquecido, né? Então, nesses anos, o aluno não estuda noções básicas de comércio, economia, finanças ou impostos, né? O sistema educacional ignora o assunto dinheiro, né, algo incompreensível, já que a alfabetização financeira é fundamental. No entanto, para que tais aprendizagens sejam concretizadas,
É necessário que os professores tenham em sua formação condições mínimas de iniciarem uma alfabetização financeira em que assumam eles próprios a tarefa de agregar em sua formação conhecimentos e aplicação que facilitem o desenvolvimento de práticas financeiras conscientes. Os filósofos e matemáticos gregos, né, Pitágoras, por exemplo, já afirmava, né, já afirmavam que educai as crianças e não será preciso castigar então os homens, né? A definição para a educação financeira, de acordo com as organizações de cooperação e desenvolvimento econômico, a OCDE, né, ela fala que o processo em que os indivíduos melhoram, né, a sua compreensão sobre os produtos financeiros, seus conceitos e riscos, de maneira que com informação e a recomendação, né, claras, elas possam desenvolver as habilidades e a confiança necessária para tomarem decisões fundamentais, né, para sua segurança, melhorando então o seu bem-estar financeiro. Quando a gente vai trabalhar isso, a gente tem que pensar que a definição é corroborada pelo Banco Central do Brasil, que define a educação financeira como o processo mediante o qual os indivíduos e as sociedades melhoram sua compreensão dos conceitos e produtos financeiros, com informação, formação e orientações claras. As pessoas adquirem os valores e as competências necessários para se tornarem conscientes das oportunidades e dos riscos a elas associados. E então, façam escolhas bem embasadas, saibam onde procurar, né? Onde procurar o quê? Ajuda. E adotem outras ações que melhorem o seu bem-estar. Assim, a educação financeira é um processo que contribui de maneira consistente para a formação dos indivíduos e sociedades responsáveis, né, comprometidos com o futuro. Notem, pessoal, nós então temos duas definições, temos a OCDE e temos aí o Banco Central do Brasil, nos trazendo, né, o que, né, a gente pode falar como reflexo do que já foi discutido por Ministérios da Fazenda, Economia e entre outros, tá bom? Então, no Brasil, de modo geral, a educação financeira não faz parte do contexto familiar, tampouco do ambiente escolar. A razão disso pode ser explicada pelo fato que o Brasil passou por 8 mudanças de moeda em 52 anos. Entre 1942 e 1994, nós tivemos alteração de nomes, né, de moeda 8 vezes, né? Conforme recorda Aquino, no total, 6 aconteceram em intervalo de 6 anos. A instabilidade econômica durante anos pode ter resultado no hábito, né, da maioria dos brasileiros de não realizarem um planejamento financeiro futuro, por causa dessa instabilidade, né? De acordo com Cássia Aquino, pioneira no estudo de educação financeira no Brasil, numa economia sufocada pela inflação, qualquer tentativa de planejamento financeiro tinha resultados que acabavam sendo desanimadores. Em contrapartida, a população brasileira, carente de conhecimentos, analfabetos financeiramente, comumente vítima das armadilhas do consumo, né, acabava se vendo no meio de tudo isso. De acordo com as afirmativas de Domingos, armadilhas disfarçadas de felicidade nos chegam o tempo todo, a todo momento, através de empréstimos bancários e prestações a perder de vista que aparentemente se justificam para chegarmos mais rápido ao que desejamos. No entanto, será que é o melhor atalho? Será que é o melhor caminho? Quem nunca caiu nessa, né, pessoal? Eu já caí algumas vezes, né? A gente vai comprar alguma coisa e acaba parcelando a perder de vista e chega um momento em que a gente está pagando, nós estamos pagando ali e a gente nem sabe o que está pagando mais, né? É algo que a gente consegue o que a gente quer, só que chega um momento que a gente nem sabe. Tá, se é um carro, uma casa, tudo bem, mas já pensou às vezes num sofá, às vezes o sofá quebrou, você jogou o sofá fora,
ou comprou um eletrodoméstico e depois você nem sabe no porquê você está pagando e o eletrodoméstico já foi, né? E você está ali pagando, né? A temática, então, da educação financeira, né, vem sendo foco de interesses, de estudos sobre a ótica de diversos campos e vertentes, com base na concepção de que essa prática pode, então, favorecer a formação de indivíduos mais responsáveis financeiramente. O Banco Mundial defende que o analfabetismo financeiro é um dos gargalos para o crescimento dos países, né, como o Brasil. Então vejam, pessoal, que a educação financeira ela acaba sendo muito importante para, para o quê? Para esse desenvolvimento, né? Para esse desenvolvimento da alfabetização financeira, né? Como nós tratamos sempre que a alfabetização, né, quando a pessoa acaba sendo letrada e depois alfabetizada, ela acaba tendo um pensamento, né, mais crítico, né? E esse pensamento crítico ajuda sempre, né, no desenvolvimento dessa pessoa. Quando nós tratamos de educação financeira é a mesma coisa, né? A pessoa, né, como nós falamos, ela vai aprender a se planejar, a poder poupar, a trabalhar com o capital financeiro dentro do seu lar e programar, por exemplo, uma aposentadoria, se programar além, né, das suas contas do mês, programar-se a longo prazo para uma viagem, para investimentos futuros, coisa que eu garanto que nós que estamos aí, né, passando dos 30 anos, eu que já passei, né, e alguns que estão passando, acabam não sabendo fazer investimentos, né, que para muitos jovens aí de 20 anos, né, 18 anos, 20 anos, acaba sendo muito mais fácil, tá? Então, assim, pessoal, a educação financeira, né, essa evolução histórica da educação financeira. Durante as pesquisas, então, que realizamos para a construção do material, descobriu-se que existia um movimento muito grande desde 2007 para disseminar a educação financeira nas escolas. Então vejam que é algo relativamente novo, né, e que foi levado, né, para as escolas, né? Por quê? Porque se nós relembrarmos, em 2007 nós tivemos uma grande crise, né, uma crise mundial, né, que acabou refletindo no Brasil anos depois, né, porque o Brasil ele conseguiu em determinado momento conter investimentos estrangeiros, né? Mas depois que as economias, né, europeias e, né, estadunidenses acabaram se recuperando, né, os investimentos retornaram para, né, os seus países, deixando assim o Brasil em um período de crise, né? Então a crise ela chegou de forma mais tardia no Brasil, mais leve, né? Mas assim que chegou, gerou-se um movimento, né? E nós vemos os reflexos desse movimento, né? Até hoje, que é uma instabilidade econômica muito grande no Brasil, né? E gerou também uma instabilidade política e assim por diante, tá bom? Então vejam, pessoal, que há necessidade, inclusive, né, nós ensinamos as crianças para que para que um dia, né, a direção administrativa do nosso país possa também ser bem administrada, bem gerida, independente de partido, independente da estrutura que seja, mas que possamos pelo menos sermos bem administrados, né, e possamos assim viver, né, avançar, né, economicamente falando, tá bom? Então vamos lá. Durante as pesquisas, então, como eu falei para vocês, né, descobriu-se da educação financeira nas escolas em 2007. Em 10 de setembro de 2009, foi apresentado pelo deputado Lube Neto, no Senado Federal, um projeto de lei, uma PLC, número 171, que cria a disciplina de educação financeira nos currículos de 5ª a 8ª séries do ensino fundamental e do ensino médio, tá bom? Então, o projeto de lei justifica-se pelo fato de que a educação básica tem por finalidade desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania,
fornecer, né, meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores. Deve, portanto, estar em consonância com as demandas atuais da sociedade e tratar das questões que interferem, né, na vida dos alunos e com os quais eles se veem confrontados no seu dia a dia. Nesse sentido, é fundamental que a escola, né, ou né, que a escola acabe abordando o tema da educação financeira, né, incorporando, né, este tema, né, aos currículos dos últimos 4 anos do ensino fundamental e do ensino médio. O projeto, então, ainda pretendia alterar o artigo 36 da Lei 9.394, né, a 939496, que seria a lei, né, das diretrizes de bases e educação nacional, para dispor que o tema de educação financeira integrasse o currículo, especificamente na disciplina de matemática. Então, seria um braço da disciplina de matemática, tá? Após alguns anos de tramitação no Senado, em 19 de setembro de 2013, o projeto de lei 171/2009 foi rejeitado, pois se esgotou o prazo para a apreciação pelo plenário. Consciente da necessidade de promover a educação financeira e educar o cidadão brasileiro, em 22 de dezembro de 2010, o decreto presidencial 7.397 estabeleceu formalmente, segundo fontes, né, nacionais, né, a Estratégia Nacional de Educação Financeira. Bom, de acordo com o Plano Nacional da ENEF de 2010, seu principal objetivo é promover e fomentar a cultura da educação financeira no país, ampliar, né, a compreensão do cidadão para que seja capaz de fazer escolhas conscientes quanto à administração de seus recursos. A Estratégia Nacional é uma proposta política pública do Estado, com base, né, buscando a promoção da educação financeira e contribuição para o fortalecimento da cidadania, para a eficiência e a solidez, né, do sistema financeiro nacional e para a tomada de decisões conscientes por parte dos consumidores, né, de acordo com o Bacen. Então, os programas piloto, né, do ENEF acabaram ocorrendo aproximadamente ali com 891 escolas do país, né, de acordo com as informações do MEC. Assim, 26 mil alunos do ensino médio e 2 mil professores da rede pública receberam material didático e participaram do projeto. As discussões acerca da educação financeira sucederam de forma transversal. Em agosto de 2011 e dezembro de 2011, também, né? Então, você tem de agosto a dezembro, ocorreram em 5 estados brasileiros, quais? Ceará, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Tocantins e Distrito Federal. A avaliação do programa piloto de educação financeira nas escolas de ensino médio, né, brasileiras foi positiva, segundo o Ministério da Educação. A experiência apontou resultados significativos no comportamento financeiro dos alunos, como maior proficiência e autonomia financeiras, destacando-se o gesto, né, os gastos mais aprimorados e a maior participação, né, das finanças domiciliares. Os parâmetros curriculares nacionais, os PCNs, que apresentam função primordial para a educação básica, norteando a elaboração da proposta pedagógica, revelam como tema transversal trabalho e consumo, recomendando-se que as intervenções pedagógicas devam ser voltadas para as atividades que englobam o cotidiano dos alunos. Os parâmetros esclarecem que é necessário criar condições nas escolas que permitam aos nossos jovens ter acesso ao conjunto de conhecimentos socialmente elaborados e reconhecidos como necessários ao exercício da cidadania. Assim, reforça-se a opinião de abranger a educação financeira como facilitadora de concepção de realidade e de inserção de indivíduos na sociedade, como um agente ativo de transformação no ambiente e consciente de seus atos e escolhas, agindo com equilíbrio, então, frente às relações então de consumo, tá bom?
Então, pessoal, vive-se, né, em uma sociedade de consumo, né, exacerbado, né, a necessidade de consumo, então, ela permeia, né, as distintas classes sociais, fazendo parte, então, o que a gente pode colocar entre aspas, da natureza humana. Buscar a satisfação imediata para alcançar todos os desejos e também necessidades. Daquino, né, relata que a maturidade financeira caracteriza-se pela capacidade de adiar desejos, né, de agora em função de benefícios futuros, tá? As pessoas são constantemente bombardeadas com propagandas, com apelos sedutores, condições tentadoras de pagamento, entre empréstimos facilitados, entre tantas outras coisas, né, que estão presentes dentro da nossa sociedade e são lançadas a nós a todo instante, testando os níveis de conhecimentos acerca de finanças pessoais. Todavia, a educação financeira não faz parte dos conhecimentos adquiridos ao longo da trajetória acadêmica, podemos dizer ali, pessoal também, da maioria das pessoas, e muitas, né, são facilmente atraídas pelas armadilhas de consumo facilitado, resultando em uma situação de endividamento ou inadimplência. Uma pesquisa nacional realizada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismos, a divisão econômica, divulgada no ano de 2014, sobre o endividamento e inadimplência do consumidor brasileiro, revela que o percentual de famílias com dívidas aumentou em agosto de 2014, alcançando o maior patamar desde julho de 2013. Os dados coletados, né, para a pesquisa ocorrem em todas as capitais dos estados e do Distrito Federal, com aproximadamente 18 mil consumidores. Sendo assim, com o aumento de ofertas de financiamentos, empréstimos, facilidades de aprovação de crédito e sem qualquer formação sobre conceitos financeiros, os consumidores estão cada vez mais entrelaçados no consumo irresponsável e inconsciente. Para amenizar essa triste realidade, que a educação financeira torna-se tão relevante. Ações concretas para ampliar sua aplicabilidade na educação básica brasileira já estão em andamento. Nas escolas públicas, o projeto piloto de educação financeira passa por avaliações e a sua ampliação está sendo planejada. Enquanto isso, em algumas escolas privadas, em especial as que estão ligadas à rede, a gente pode falar que cada estado tem a sua ligação, mas aqui temos a rede sinodal de educação. O projeto já é desenvolvido há um tempo considerável, evidenciando um trabalho preocupado com os assuntos, né, que envolvem finanças. A educação financeira nas escolas é importante, de acordo com a afirmação divulgada no livro Professor, elaborado então pelo CONEF em 2013, em parceria com o MEC. Tal temática se justifica porque a educação financeira nas escolas pode ser uma estratégia fundamental para formação docente. Né? Então, quando a gente vai falar de discentes e docentes financeiramente educados, são mais autônomos em suas finanças e menos suscetíveis a dívidas descontroladas, fraudes e situações comprometedoras que prejudicam não só a sua qualidade de vida, como a de outras pessoas. A educação financeira desenvolve competências que permitem consumir, poupar e investir de forma responsável e consciente. Assim, deve-se refletir sobre todos os riscos que são comumente associados à falta de conhecimentos financeiros. Como consequência da falta de conhecimentos, sobre finanças, observa-se a ausência de um planejamento financeiro na maioria das famílias brasileiras. Legitimando essas afirmações, a renomada consultora financeira norte-americana Susanna Stewart, em seu livro com o título Stewart Talk Gain Sense, Teacher You Children and Tends to Manage Money, que significa ensine seu filho a cuidar do seu dinheiro. Afirma que há diversas razões pelas quais a educação financeira é crucial, destacando que o ambiente financeiro está mudando tão depressa
quanto o restante do mundo. Novos produtos, novas tecnologias e novas expectativas continuarão então a evoluir. Por isso, boas habilidades de gerenciamento financeiro são essenciais para a vida. Dessa forma, a educação financeira surge como um mecanismo de apoio à iniciação para que na vida adulta os estudantes da educação básica venham a lidar bem com o dinheiro, desempenhando um papel expressivo na formação da cidadania, proporcionando então aos estudantes uma maior consciência em relação ao consumo. Contudo, não basta adquirir então conhecimentos básicos sobre a educação financeira, pois é necessário aguçar o senso crítico e pesar, os fatos e oportunidades que as relações de consumo oferecem. Ser um cidadão crítico é saber avaliar as oportunidades de consumo, formar sua própria opinião e expor suas ideias, não sendo influenciado pela opinião de outras pessoas, pela mídia ou pelas propagandas apelativas. É importante salientar que, preparando as novas gerações para fazer um consciente crítico, o uso consciente e crítico do dinheiro, e lidar de maneira equilibrada e principalmente responsável com suas finanças pessoais, está se contribuindo para o desenvolvimento econômico e social. Dessa forma ou desse modo, melhora-se também a qualidade de vida de cada cidadão. Sendo assim, é praticamente unânime a percepção de que são evidentes os ganhos decorrentes da educação financeira. Contudo, o que realmente importa é iniciar o processo de aprendizagem dessa maturidade financeira, que independe da idade do aprendiz. Isso depende principalmente de boa vontade, abertura ao novo e mudança de hábitos financeiros que acabam se tornando ingênuos. Pessoal, então nós temos que pensar que são hábitos, nós temos que ter esses hábitos e é muito interessante para que adquiramos esses hábitos, trabalhá-los desde cedo com as crianças. E é por isso que existe então essa questão da educação financeira. Espero muito que vocês tenham gostado da nossa aula, tá bom? Espero que isso seja muito bacana para vocês como professores em sala de aula. E é isso, pessoal. Vamos lá. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula, Agora eu peço, por favor, que vocês deem uma olhada, no nosso texto base, porque a nossa aula é baseada no nosso texto base. E se você quiser aprender um pouquinho mais, dê uma olhadinha lá na leitura complementar que eu deixei na indicação, de um capítulo de livro, que isso vai ajudar muito vocês lá para frente. Também, não esqueçam de dar uma olhadinha lá nos questionários, tá? Porque esse questionário vale nota. Beleza? Até a próxima!